Então, a OpenAI acabou de lançar um aplicativo dedicado chamado CodeSys, que transforma a programação em um fluxo de trabalho multiagente. Há rumores de que a Anthropic está preparando o Claude Sonnet 5 com cortes de custos e IA de longo contexto aprimorada. O Google lançou o Conductor para tornar a programação com IA mais estruturada e repetível. Ao invés de chats caóticos, a StepFan lançou um modelo aberto, rápido e capaz de rodar grandes janelas de contexto localmente e simultaneamente. A situação do OpenClaw e do Multibook passou do hype viral para um choque de realidade, com falhas de segurança, dados expostos e limites mais claros sobre o quão autônomos esses agentes realmente eram. Então vamos falar sobre isso, tudo bem? Vamos começar com o que a OpenAI acabou de fazer para os desenvolvedores, porque essa é bem prática. Eles lançaram um aplicativo Codex independente, especificamente para Mac Sistema Operacional. Até agora, o Codex vivia principalmente dentro do ChatGPT ou através de APIs, e você o usava em um fluxo mais no estilo de chat. Há agora um aplicativo desktop que serve como centro de comando para agentes de codificação de IA. A ideia é que, em vez de apenas pedir para uma IA escrever um trecho de código e copiá-lo de volta para o seu editor, você pode gerenciar vários agentes de IA simultaneamente, cada um atuando em tarefas ou partes diferentes de um projeto. Esses agentes rodam em threads separadas organizadas por projeto, permitindo ver claramente o que cada um faz. Eles podem rodar em paralelo, e você pode intervir, revisar as alterações deles e colaborar enquanto eles trabalham em tarefas mais longas. Isso é uma grande mudança de um prompt, uma resposta para uma ajuda de codificação contínua e semi-autônoma. A OpenAI disse que mais de 1 milhão de desenvolvedores usaram o Codex só no último mês. O produto foi lançado em abril e disponibilizado ao público em outubro, o que impulsionou sua rápida adoção. De acordo com Sam Altman, essa configuração do Codex é o produto interno mais amado que já tivemos na OpenAI. Ele até disse que tem ficado acordado até tarde construindo coisas ele mesmo. Só por causa da rapidez com que ideias podem se transformar em software funcional, ele descreveu que o limite de velocidade para construir coisas é basicamente o quão rápido ele consegue digitar novas ideias. O aplicativo possui uma biblioteca de habilidades que vai além de gerar código. Um agente pode usar geração de imagens ou outras ferramentas para tarefas além da programação. Em termos de acesso, o Codex geralmente foi incluído em assinaturas pagas do ChatGPT, como Plus Pro, Business, Enterprise e Edu, com créditos extras disponíveis caso você precise de mais uso. Mas com o lançamento deste aplicativo, a OpenAI abriu temporariamente o Codex para usuários gratuitos e também para pessoas do plano econômico Go. Todos os usuários do ChatGPT podem testar o Codex em suas interfaces, inclusive no novo app da Apple. Além disso, a OpenAI dobrou temporariamente os limites de uso para os usuários pagos do Codex, o que facilita ainda mais rodar vários agentes sem atingir os limites o tempo todo. Agora, enquanto a OpenAI está investindo pesado no lado dos desenvolvedores, a Anthropic está prestes a fazer seu próprio grande movimento com o suposto Claude Sonnet 5. Esse modelo ainda não foi lançado, mas rumores e fontes internas indicam um possível salto geracional. O codinome interno em circulação é Fennec, e a maioria dos vazamentos indica um grande tema: melhorar o desempenho e reduzir significativamente os custos. Na verdade, a questão dos custos é ainda mais relevante do que aparenta. Muita IA avançada impressiona em demonstrações, mas ao escalar para produtos reais, os custos de inferência aumentam muito. O boato é que Claude Sonnet 5 pode reduzir os custos de inferência em cerca de 50%, em comparação com os modelos de ponta atuais. Se isso for verdade, muda a equação para todo mundo. Do lado das capacidades, as expectativas estão focadas em multitarefas mais avançadas e em um processamento de contexto muito mais profundo. Não é só lembrar da última mensagem, é acompanhar vários tópicos de trabalho, manter alinhamento com objetivos de longo prazo e alternar entre assuntos sem perder a estrutura. Isso permite um comportamento mais próximo de um assistente, gerenciar calendários, organizar e-mails, administrar tarefas e acompanhar projetos. Agir mais como operador digital do que como chatbot esperando comandos. Melhor memória e contexto dariam mais continuidade às interações.
É como trabalhar com alguém que lembra do que você constrói há dias ou semanas, não só minutos. Também há discussões sobre integração mais próxima com ambientes de desktop. Ao invés de ficar só em uma aba do navegador, espera-se que Claude Sonnet 5 integre-se mais diretamente aos fluxos de trabalho do PC, próximo dos arquivos, aplicativos e ferramentas do cotidiano. Isso o posicionaria menos como um mecanismo de perguntas e respostas e mais como um assistente de fundo que pode intervir quando necessário, sugerir ações e ajudar a coordenar tarefas complexas entre diferentes softwares. O acesso antecipado provavelmente será disponibilizado primeiro para usuários premium, tanto como um benefício quanto como uma forma de teste de estresse. Testar o sistema com cargas reais antes de liberá-lo amplamente. Enquanto isso, no Google, ocorre outro avanço em fluxos de trabalho estruturados de codificação com IA. Eles lançaram o Conductor, uma extensão de prévia open source para o Gemini CLI. Isso é sobre transformar a codificação com IA de sessões de bate-papo soltas em um processo de desenvolvimento repetível e orientado por contexto. A maior parte da codificação com IA hoje é baseada em sessões. Você cola um código, explica o que deseja, recebe uma resposta, e o contexto desaparece quando o chat termina. O Conductor trata isso como uma fraqueza central. Em vez de prompts temporários, ele cria um diretório de contexto persistente dentro do seu repositório. Esse diretório armazena objetivos do produto, decisões técnicas, restrições, textos, detalhes da stack, regras de fluxo de trabalho e guias de estilo. Como arquivos Markdown versionados, os agentes Gemini leem esses arquivos toda vez que são executados. Então, seu comportamento se torna consistente entre máquinas, shells e membros da equipe. O Conductor impõe um ciclo de vida que vai do contexto para a especificação e o planejamento, e só então para a implementação. Ele não vai de um pedido em linguagem natural direto para edições de código. Primeiro, você cria uma trilha para uma unidade de trabalho, escreve uma especificação, gera um plano passo a passo, e só depois disso o agente começa a modificar o código. Começar a usar o Conductor é simples. Você o instala com um único comando dentro do Gemini CLI, e há uma opção para mantê-lo atualizado automaticamente. Depois, ele guia você por uma configuração com perguntas sobre seu projeto. O que está criando, público-alvo, tecnologias usadas e como sua equipe trabalha. Ele cria uma pasta no projeto com arquivos de texto que armazenam o contexto. Como estão no Git, toda a equipe pode revisar as mudanças como no código comum. Para o trabalho, o Conductor organiza tudo em tarefas claras chamadas trilhas, como funcionalidades ou correções. Cada trilha traz descrição e plano passo a passo. A IA segue esse plano, sugere alterações no código, executa testes com base nas regras do seu projeto e atualiza o progresso ao longo do caminho. Em momentos importantes, ela pausa para revisão. Há comandos simples para checar o progresso, revisar ou desfazer mudanças. Funciona também com projetos existentes, ajudando equipes a transformar conhecimento não documentado em orientações claras para uso imediato pela IA. Do lado dos modelos, outro lançamento muito focado em desenvolvedores é o STEP 3.5 Flash da StepFund. Este é um modelo aberto criado para inferência de alta velocidade e baixo custo, especialmente para quem deseja execução local ou privada, em vez de depender totalmente da nuvem. Ele pode rodar em infraestrutura NVIDIA, assim como em hardware local, como máquinas Apple M4, Max sistemas, NVIDIA, DGX Spark e estações de trabalho, AMD IA, Max Plus, 395. Arquitetonicamente, ele usa uma estrutura de mistura esparsa de especialistas, onde apenas 11 bilhões dos seus 196 bilhões de parâmetros totais estão ativos por token. Isso reduz muito as demandas de computação e memória em relação a modelos densos. Ele também usa um esquema híbrido de janela deslizante e atenção total, além de cabeças de predição multi-token que permitem verificar vários tokens de saída em paralelo. Em GPUs NVIDIA Hopper, ele pode atingir até cerca de 350 tokens por segundo. O modelo está disponível em um formato quantizado INT4 GGOF e suporta INT8 KV Cache, o que permite inferência local com janelas de contexto de até
256 mil tokens. Esse é um tamanho de contexto de nível de nuvem em hardware local. A StepFund também introduziu uma estrutura de aprendizado por reforço chamada MISPO, que foi projetada para estabilizar o treinamento de longo prazo. Ela resolve incompatibilidades entre treinamento e inferência e desvio off-policy, além de usar bootstrap de valor com truncamento e monitoramento de confiança no roteamento. O objetivo é tornar o raciocínio e o comportamento agente mais estáveis e confiáveis ao longo de sequências longas. Depois, ao lado mais caótico dos agentes de IA. E é aqui que toda a situação do OpenClaw deixa de ser um experimento interessante para se tornar algo do tipo: ok, isso está ficando sério. Você viu como tudo ficou maluco com o Notebook? E desde então apareceram detalhes que deixam tudo mais claro e, honestamente, mais realista. Primeiro, um breve contexto. A ferramenta usada por muitos agentes do Notebook começou como Clodebot, virou Moltbot e depois OpenClaw. Ela foi criada pelo desenvolvedor europeu Pete Steinberger, que brinca dizendo que saiu da aposentadoria para ajudar uma lagosta a conquistar o mundo. Esse tom combina com o projeto. Brincalhão por fora, mas muito poderoso nos bastidores. Houve uma disputa de nomes que, segundo relatos, chamou a atenção da Anthropic, forçando Steinberger a mudar o nome outra vez. Desta vez, as marcas foram verificadas e os domínios garantidos antes de escolher o nome OpenClaw. O diferencial do OpenClaw em relação a um chatbot comum é sua autonomia e acesso. Essa ferramenta foi criada para funcionar sem comandos constantes. Conforme a configuração, pode se conectar ao seu e-mail, apps de mensagens, calendários, navegadores e arquivos locais. Ela pode limpar sua caixa de entrada, enviar um briefing matinal, fazer check-in em voos ou mandar atualizações via WhatsApp, iMessage ou Discord. Essa camada de mensagens é muito importante, porque isso faz o agente parecer menos um site e mais um assistente digital, surgindo diretamente nas ferramentas que você já usa. Tecnicamente, é open source no GitHub e gratuito para baixar, o que é parte do motivo pelo qual se espalha tão rápido. Rodar isso em um VPS básico custa cerca de 3 a 5 dólares mensais. Alguns ainda conseguem usar as camadas gratuitas da nuvem. Você também não precisa de hardware sofisticado, ele pode rodar em praticamente qualquer computador decente. Mas aqui está a parte que as pessoas ignoram no hype. Isso não é plug and play. Configurar isso de uma forma realmente segura e estável pode facilmente virar um projeto de fim de semana inteiro, principalmente se você for dar acesso a contas reais e dados sensíveis, e é aí que o tom mudou. Veja esses agentes de IA conversando no Notebook. Espera, o que acabamos de conectar à internet? A documentação do OpenClaw afirma que executar um agente de IA com acesso ao shell é, abre aspas, picante, e não há configuração totalmente segura para o agente. Para ser útil, ele precisa ler mensagens privadas, armazenar credenciais, executar comandos e manter um estado persistente. Cada uma dessas capacidades enfraquece as suposições tradicionais de segurança. Pesquisadores de segurança passaram a alertar fortemente, destacando que esses agentes locais ampliam a superfície de ataque. Alguns defendem manter tudo local por ser mais seguro que enviar dados para grandes provedores de nuvem, mas malwares em máquinas locais já são um grande problema. Se um invasor conseguir enganar ou sequestrar um agente que tem acesso aos seus arquivos, seus tokens e suas contas, isso basicamente é uma violação superpotente. Especialistas recomendam tratar o OpenClaw como infraestrutura privilegiada. Não é um brinquedo. Restrinja quem pode interagir, onde pode agir e o que pode acessar. O conselho comum é começar com as permissões mínimas absolutas que ainda permitem que ele funcione, e então ampliar o acesso lentamente à medida que você ganha confiança. Esse contexto também muda a forma como vemos o que aconteceu no Notebook. No início, parecia uma enorme rede de IAs autônomas conversando em alta velocidade. Porém, as investigações revelaram que muitos desses posts de IA eram feitos por humanos operando contas manualmente. Wiz analisou os dados e descobriu que o Notebook tinha cerca de 1,5 milhão de agentes de IA registrados, vinculados a cerca de 17 mil proprietários humanos. A proporção era de 88 para 1 e qualquer um podia criar vários agentes sem verificação rigorosa de autonomia. Depois, houve exposição de dados.
O IS descobriu que o Maltbook havia exposto acidentalmente cerca de 1,5 milhão de tokens de autenticação de API, junto com aproximadamente 35 mil endereços de e-mail e mensagens privadas entre agentes. Não é um risco teórico, são credenciais reais expostas. O IS revelou o problema. A equipe do Maltbook bloqueou tudo em poucas horas e supostamente deletou todos os dados acessados durante a investigação. Foi um forte lembrete de que esses ecossistemas experimentais de agentes avançam rápido, por vezes mais do que suas práticas de segurança. A verdadeira questão é: estamos criando a melhor camada de produtividade ou apenas conectando sistemas cada vez mais difíceis de controlar? Deixe sua opinião nos comentários e, se gostou da análise, curta o vídeo e inscreva-se para mais notícias sobre IA. Obrigado por assistir e até a próxima.